amigos da TV Mundo Maior. Este é o programa Ciência e Espiritualidade e no programa de hoje vamos abordar as práticas religiosas no processo de recuperação de dependentes químicos. Uma das missões que nós acreditamos ter no nosso programa Ciência e Espiritualidade é fazer essa conexão entre a ciência e a espiritualidade, obviamente, mas trazendo para os nossos telespectadores uma conexão real. Ou seja, quais são as pontes que já estão construídas? Quais são as pontes que estão em construção entre a ciência e a espiritualidade? Então nós temos trazido alguns pesquisadores, nem sempre espíritas, é bom a gente ressaltar isso, mas que têm feito trabalhos de mestrado, doutorado, publicado em revistas nacionais e estrangeiras, falando sobre esta importância da espiritualidade na vida e na saúde das pessoas. Hoje nós estamos trazendo mais uma tese, mais uma pesquisadora, que fala sobre a importância da espiritualidade no tratamento e no controle da drogadição. Essa pesquisadora, ela faz até uma análise em paralelo com as diversas religiões, as três principais do Brasil, os católicos, os evangélicos e os espíritas, mostrando a importância que esses grupos têm na manutenção da saúde das pessoas, da população, e mostrando algumas características extremamente importantes que falam sobre esse aspecto específico, que é a espiritualidade aplicada como forma terapêutica. Vamos assistir a nossa entrevista. Para conversar conosco sobre como as práticas religiosas podem ajudar a recuperação de alguns dependentes químicos, estamos aqui com a bioquímica Zila Sanches, que defendeu esse tema em sua tese de doutorado. Bom, Zila, muito obrigada, por atender o nosso convite. E esse tema é bem interessante, sobre essas práticas religiosas. Como que você escolheu esse tema, para abordá-lo em sua tese? Então, o processo de escolha, ele foi um processo de alguns anos. Então, a minha tese de mestrado estudou eram meninos de condição socioeconômica baixa, de favela, aqui de São Paulo, que não usavam drogas. E a gente percebeu uma inserção muito grande da questão religiosa no não uso de drogas desses meninos. Então, um dos motivos mais fortes para o não uso eram questões religiosas, grupos religiosos que eles estavam vinculados. E nesse acesso a esses grupos, a essa realidade desses meninos de classe mais baixa, nós começamos a perceber o quanto que as religiões estão inseridas no tratamento da dependência. E surgiu a ideia, bom, se a gente está percebendo isso para a classe, no momento era a classe mais baixa, classe socioeconômica mais baixa, como será isso na realidade de São Paulo? E aí nós resolvemos investigar dentro das três principais religiões no que diz o censo do IBGE, que é o grupo católico, em primeiro lugar, o segundo o evangélico e o terceiro o espírita. Então, fomos investigar essa realidade no universo das três maiores religiões. Mas a ideia original mesmo surgiu do mestrado e desencadeou um doutorado em cima de um tema bem diferente e nitidamente um tema sem exploração ainda científica. Certo. Então, quer dizer, desde o mestrado você já está trabalhando das práticas religiosas. Então, a gente pode dizer que uma educação religiosa ela é um fator fundamental para a separação dos indivíduos às drogas. Com certeza, com certeza. No mestrado o foco era muito mais a prevenção. Então, o quanto a religião impede o início do uso, tá? Já no doutorado o foco é o tratamento, ou seja, as pessoas elas eram dependentes, então elas preenchiam critérios diagnósticos de dependência e conseguiram, através do auxílio religioso, se afastarem dessa dependência. Então, nos dois ângulos, a religiosidade influencia, tanto na prevenção quanto no tratamento. Bom, então você trabalhou com três grupos, São os maiores grupos, pelo menos aqui no Brasil, isso, certo? Isso. Como que você trabalha, como que é o processo de tratamento dentro dessas religiões? É diferenciado? Olha, eles têm algumas coisas em comum, tá? Então, coisas básicas, por exemplo, a questão da oração é comum, são diferentes tipos de oração, mas é comum. A questão de se falar no futuro, apesar de cada religião falar de vida após a morte de uma forma distinta,
Fala-se nisso, tá? Então, elas têm algumas coisas muito comuns, a questão dos códigos de ética, as questões morais são comuns, existem, mas cada uma delas tem algumas coisas muito peculiares. Por exemplo, os evangélicos têm o processo deles de reuniões de cura e libertação, em que eles podem retirar, enfim, os ditos demônios, ou eles têm reuniões de testemunho, que um conta o que passou e etc. Ou, por exemplo, algumas células que eles fazem em casa, as reuniões que eles fazem em casa para discutir algumas questões religiosas. Católicos têm a questão, por exemplo, a confissão, a Eucaristia, e tudo isso com conotação de tratamento também para a dependência, tá? E os espíritas têm a questão da desobsessão, dos passes, os grupos, né, de trabalho voluntário, que não é muito comum nos outros dois grupos, né, o trabalho voluntário como uma ferramenta de tratamento também. Então era muito comum ouvir entre os espíritas o quanto que o trabalho voluntário auxiliou no processo de saída das drogas. Tá? E tempo de recuperação também é diferenciado para essas religiões? Olha, o tempo se diz como? O tempo até... desde o início do processo, onde o dependente ele busca apoio, né? Seria o tempo de tratamento certo. Mesmo. Olha, é complicado porque são casos muito, muito particulares. Então, tem pessoas que dizem que entram no grupo religioso, que é exceção, e que já a partir daquele dia já não usam mais, dali para frente não usam mais. Outros demoram cerca de 2 anos, desde o momento em que assumem a necessidade da religiosidade até o momento que realmente param e não tem mais recaídas, tá? Mas nos 3 grupos nós encontramos assim uma variedade enorme de perfil. Então as pessoas recaídas em todos os grupos, encontramos nos 3 grupos, às vezes 5, 6, 10 recaídas no processo inteiro, às vezes uma ou nenhuma. Então eu não posso dizer se algum deles dura menos ou dura mais, depende da pessoa. Da pessoa também, muito individual, né? não tem a ver com o tipo de tratamento. Até porque o tratamento, segundo os 3 grupos, ele é contínuo. Então a pessoa ela não deve se desvincular do grupo. Ela pode mudar o que ela faz no grupo, mas ela não pode deixar de se vincular às atividades religiosas. Certo. O suporte, né, que esse grupo religioso é muito importante nesse processo. Exato. E eles continuam, todos assim, claro, todos os que foram entrevistados nessa pesquisa eram pessoas que ainda estavam vinculadas pela questão de facilidade de acesso. Foi buscando nos grupos, você encontra essas pessoas dentro dos grupos. Mas nitidamente eles valorizam muito o estar no grupo, fazendo coisas distintas, mas isso é muito importante para eles. Certo. Bom, Zila, a gente vai continuar essa nossa conversa logo após o nosso intervalo. Voltamos já já.